E para falar sobre esse, né, sistema milagroso que faz todo esse processo para te deixar, ó, sempre limpinho e seu corpo livre de impurezas, a gente está recebendo aqui no estúdio o doutor João Ernesto, que é urologista. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela presença. Obrigado, Otávio. Eu que agradeço estar aqui, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre esse órgão que eu gosto tanto, que eu convivo com ele, todos nós convivemos com ele diariamente, mas eu estou ali de perto, estou tratando as doenças que o acometem e para mim o sistema urinário, os rins, bexiga, uretra para mim não, para todos nós, ele é fundamental para a vida e é um assunto que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito de falar e toda oportunidade para poder conscientizar, orientar, esclarecer dúvidas é sempre muito bem-vindo, então muito obrigado. A gente que agradece demais, porque principalmente assim, que me chama a atenção é que geralmente alguns órgãos a gente tem ele duplicado, né? Sim. Que é uma garantia, tem um backup. Exatamente. Então, exatamente. Quer dizer, e os rins a gente tem, que Temos. precisa estar filtrando. Nós temos, a grande maioria da população tem 2 rins. Acontece, e não é raro, de às vezes congenitamente a gente nasce com um rim só, ou por exemplo um rim ele está desenvolvido, está normal e o outro é o que a gente chama, tem uma agenesia ou uma hipotrofia, um rim menor, um rim que não desenvolveu, ou às vezes esses 2 rins eles nascem juntos, é o que a gente chama rim ferradura, porque realmente parece uma ferradura de cavalo e eles são grudados por um istmo, por uma pontezinha e estão juntos, mas mesmo assim são 2. E até nesses casos que as pessoas nascem com um rim só, esse rim, ele dá conta. Então, aguenta. Assim, ele aguenta. E aí é tudo tão bem pensado que até uma oportunidade, uma alternativa aqui que é importante a gente falar, a questão da gente ter 2 rins, como a gente vive bem com um rim só, a oportunidade e a possibilidade do transplante. Então, uma vez esses pacientes que infelizmente não têm mais a função renal, não têm mais esse órgão filtrador do sangue, eles são, na grande maioria das vezes, né, preenchendo critérios, eles são receptores do transplante renal. Esse transplante pode ser intervivo ou a partir de um cadáver. A partir de um cadáver é o que a gente fala dessa política de doação de órgãos. Agora, o intervivo é um irmão doar para o outro, um pai doar para um filho. E aí, tanto o doador como o receptor vivem bem, vivem uma vida normal com um rim só, um rim único. Tem que tomar algum cuidado, tipo, aí tem que diminuir um pouquinho a quantidade de água, alguma coisa assim? Então, em relação à quantidade de água, tudo em excesso não é recomendado. Então, assim, a água não foge dessa regra. Mas é difícil a gente ver algum paciente, algum indivíduo que bebe água em excesso para causar malefício. Geralmente, se isso acontece, algum paciente com distúrbio psiquiátrico, com um toque, que tem essa ingestão exacerbada. Então, um adulto sem comorbidade, sem nenhuma doença, que tem o rim que funciona bem, que tem o coração que funciona bem, ele pode beber até 4, 5 litros de água por dia. A gente tem uma média de 35 ml por quilo de água por dia. Então, se a gente pegar um homem de 70 quilos, 35 vezes 7, a gente vai ter 3.500 ml, então 3,5 litros de água por dia. Então, essa ingestão de água, ela tem esse limite alto. É difícil a gente achar alguém que beba tudo isso, principalmente hoje em dia. E eu queria entender um pouquinho, até vou pedir pro Matheus deixar nessa imagem aí, eu queria entender que partes são, olha aí, a gente tem a lá, não, mas na adiante, Matheus. Volta ali. No rim. Aí, Perfeito. Então, que são essas partes aqui do rim? Bonito demais pode, aqui, ficar nosso de pé órgão. aqui, pode olhar, você pode ficar de pé. Porque você vê que tem um grande tubo aqui, né? Tem. O rim, eu gosto de falar muito isso para os pacientes. Então, o nosso rim, ele funciona como um reservatório de água. Então, aqui é onde se produz a água. Aqui é onde tem a produção de urina. A produção de urina no rim é feita pelas células que a gente tem dentro dele, que são chamados de néfrons. Então, dentro do rim, a gente tem esses néfrons, esses conjuntos de células que a gente tem, os glomérulos. O que é o glomérulo? O glomérulo é um filtro. Nosso sangue passa por ele, entra através da nossa artéria renal, passa e ele vai filtrar. Então é no rim que a gente limpa o nosso sangue.
Então, o que entra no rim é sangue. O que entra no rim é sangue. O que entra no rim é sangue. Do sangue a gente vai filtrar o que precisa. Então, entra no rim sangue e o rim filtra o soro, ou seja, a água, o soro do sangue, que é onde vai ter acúmulo de proteína, de toxicidade, de ureia, de amônia. Se for um paciente com diabetes e tiver excesso de açúcar no sangue, esse açúcar passa. Se for um paciente que está com infecção, essa bactéria pode passar, ou os resíduos da destruição da infecção podem passar. Se é um paciente que tem cálculo renal, fragmentos desses cálculos podem contaminar a urina e sair, mas é isso. E dói. E dói. A gente vai falar disso também. Essa aqui é uma glândula, essa bonitinha aqui é a adrenal, é o chapeuzinho em cima do rim. De cada lado, em cima de cada rim, e pra que a gente serve tem a glândula adrenal. Não é só para bonito, né? Não é só, não. Eu acho bonito, mas não é só beleza, não. A adrenal ela é muito importante. Então, ela que controla alguns hormônios e alguns transmissores do nosso organismo. Ela que controla a adrenalina. Então, quando a gente leva um susto, ela que solta a adrenalina. Ela faz o controle de potássio do nosso corpo, que é um eletrólito, um sal essencial para a vida, para o batimento cardíaco. Ela controla a pressão do nosso corpo, quando a pressão sobe, quando a pressão baixa. E ela é uma glândula importante também no desenvolvimento, na virilização, no desenvolvimento do homem, da mulher. Então é uma glândula assim, bem especial para a gente. Eu acho também interessante que quando a gente fala o sangue, quando a gente fala o sangue parece que é uma coisa só, né? Na verdade o sangue é uma mistura de vários elementos. Né? E acaba que o sangue é o grande transportador do nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que ele transporta muita coisa boa para todos os lugares, ele também transporta o que a gente ingere, o que a gente produz de ruim. O sangue ele entrou aqui, ele foi filtrado. Entra no glomérulo, o nefro produz. Quando ele passa no glomérulo, que é essa unidade pequena dentro do nefro, e o nefro são essas menores unidades que formam aqui essa massinha do nosso rim. Ele passa, é filtrado, realmente tem um filtro, e ele volta e sai pela veia renal. Então aqui esse tubinho nós chamamos ureter. No mesmo lugar que tem ureter, entra a artéria renal e sai a veia renal. Então a artéria leva esse sangue sujo e a veia volta com esse sangue limpo. O que ficou dentro do rim é a urina, que é o sangue filtrado. Então entra sangue sujo, o rim filtra, aqui dentro do rim fica a urina. Sai o sangue limpo filtrado. E mais ou menos quanto sangue a gente consegue, o rim consegue filtrar por dia? Olha, nós temos aproximadamente 5 litros de sangue por dia. Num rim passa aproximadamente 180 litros de sangue por dia. A gente tem mais ou menos 5 litros de sangue no nosso corpo. O rim faz essa filtração de 180 litros por dia. Então é um sangue que passa várias vezes. Não é uma filtração por dia. Não tem folga. São várias. E não tem folga. Não tem folga. Não para. E se eu estiver tomando uma medicação, por exemplo? Então, existem algumas medicações que elas influenciam? Aqui é o nosso glomérulo. Então, nossa artéria renal entra, ela vai afinando a artéria renal. Eu sou cirurgião, a gente numa cirurgia vê ela, é bonita, é linda, é grossa, calibrosa. Ela vai afinando até ficar microscópica. Quando ela fica microscópica é quando tem a filtração desse sangue. É esse desenho representativo. Que legal. Esse daqui é dentro do rim. A gente tem umas artes aí que são realmente o pessoal em casa enxergar o processo. Coisa boa. Isso é muito bom. Existem alguns remédios que podem interferir? Existem remédios que causam nefrotoxicidade. Então, hoje em dia a gente tem um consumo, às vezes até sem controle, vamos supor, antibióticos. Então, nós temos muitos antibióticos que causam uma sobrecarga renal. Isso é perigoso. Então, sem a prescrição, sem a indicação médica adequada, esse uso contínuo, indiscriminado, por conta própria, provoca uma sobrecarga renal. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, essa moda da malhação, do Instagram, da malhei e postei, quero ficar forte a todo custo, a gente tem um consumo muito alto de creatina e de suplementos proteicos. É complicado, porque nosso rim, uma das principais substâncias que ele filtra é a proteína. Proteína a gente tem no feijão, a gente tem em alguns legumes, a gente tem no ovo, a gente tem na carne, no frango, no peixe.
Um rim que funciona, que funciona bem, consegue filtrar bem. A partir do momento que o indivíduo começa a consumir proteína além do que ele precisa, em excesso, é sobrecarga para o rim. E aí, coitado desse órgão nobre, porque às vezes ele não dá conta, porque a sobrecarga é muito grande. Então, assim, vai começar a malhar, ou às vezes, o que é pior ainda, nem está malhando, nem está fazendo atividade física, e acha que a creatina, o suplemento proteico vai fazer milagre? Não vai. Esse suplemento vai só sobrecarregar seu rim. Então não adianta tomar essas coisas e não malhar. Não adianta. Não vai ficar sozinho forte. Não vai ficar forte. E assim, é importante estar malhando porque essa sobrecarga de proteína vai ser usada pelo músculo. Se você não está cansando esse músculo, essa sobrecarga de proteína vai só sobrecarregar seu rim. Isso que o senhor falou é extremamente importante. É extremamente importante, a gente vê se você tomar suplemento, você precisa queimar esse suplemento na musculação. Exatamente. Se deixar ele ali... Ele vira sobrecarga. Quem vai malhar é seu rim. E no sentido não vai ficar mais forte. Não vai ficar mais forte, vai ficar mais cansado, vai ficar sobrecarregado. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente... seja malhação, seja um suplemento, a gente ter um acompanhamento de um profissional capacitado e um profissional de confiança. A gente vê muito isso também em idoso. O idoso, ele acaba tendo a perda da força muscular, o idoso acaba tendo a perda da força óssea e se alimentando menos, sofre com mais falta de apetite e às vezes, muitas vezes, indiscriminadamente, a gente entra com suplemento proteico. O rim do idoso já é um rim que já viveu uma vida toda, já é um rim que já trabalhou bastante. Então, a gente não pode ficar jogando proteína assim para esse rim. É necessário um acompanhamento. O idoso, o renal crônico, são pacientes que, tanto em relação a aporte proteico, como a água que a gente estava falando. Então, um indivíduo saudável, é difícil ele beber água que vá causar mal. A gente pode beber até 5 litros por dia. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou um paciente que tem uma insuficiência renal, se a gente bebe mais água, a gente aumenta o volume do nosso sangue. É mais sangue para o rim filtrar. Se é um rim deficiente, ou porque é idoso, ou porque tem uma insuficiência renal, esse rim não vai dar conta. Então, para esses pacientes, a gente precisa moderar a proteína, a gente precisa moderar a quantidade de água. Até uma curiosidade, dos pacientes renais crônicos, tem uma fruta que tem nefrotoxicidade. A gente falando de medicação, mas olha o tanto que é interessante, o tanto que precisa de acompanhamento. Carambola é uma fruta proscrita para o renal crônico. Sério? Ela que tem... Eu adoro. Olha, a sorte é porque carambola não é tanta gente, não é uma fruta, não é igual banana, não é? Mas é uma fruta que tem a substância dela que é nefrotóxica, que agride o rim. Então, se uma você pessoa sem nenhuma doença prévia, eu não estou condenando a carambola não, pelo amor de Deus. Todo mundo vamos comer carambola, mas um paciente que tem uma insuficiência renal, eu tenho certeza que a nefrologista ou urologista dele vai orientar a respeito dessa fruta. Olha que interessante, né? E principalmente também, mesmo para quem é saudável, já fica o alerta do exagero, né? Em excesso, nada é bom. Em excesso, nada é bom. Sempre equilíbrio, né? Acho que isso é uma coisa que é... Se as pessoas me perguntam assim, o que todos os médicos falam? Equilíbrio. É sempre equilíbrio. Esse. Exatamente. Isso faz bem, isso faz mal, tudo que é pouco faz mal, tudo que é muito faz mal, né? É demais, né? Tudo que é de menos é demais, sempre tentar manter o equilíbrio ali. O equilíbrio. E por que se forma, então, começa a se formar pedrinhas cálculos ali dentro? renais. Exatamente. O pessoal vai, o que é cálculo? Cálculo é porque antigamente o pessoal usava pedrinha para fazer os cálculos, né? Entrou uma ovelhinha, 2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas, aí ficou. Mas cálculo significa pedra. São as pedras, são as pedras dos rins, as terríveis. Terríveis. Sim. Mas mais uma curiosidade, a grande maioria dos cálculos renais, das pedras nos rins, eles são assintomáticos. Eles não causam sintomas. Os pacientes têm e nunca nem vão saber que tiveram. Então é normal, até pela quantidade de sangue que a gente filtra, pela quantidade de vezes que nosso sangue é filtrado e com a piora da nossa alimentação, hábitos de vida, acaba que se formam cristais. O que são esses cristais? São areias, é uma areiazinha. E às vezes são tão pequenos que a gente consegue expelir sem nem sentir.
Uma curiosidade também, importante fazer um exame simples de urina, o EAS ou sumário de urina. É o nome desse exame, é o exame de urina comum. Você pode observar que muito provavelmente no seu vai ter um critério lá, presença de oxalato, e vai dar positivo. Oxalato é essa areinha. Eu já vi isso, sim. Às vezes pode dar negativo, mas em muitos casos dá positivo e isso, a princípio, não tem nenhuma repercussão clínica. Mas é isso, nosso rim, quando ele filtra o sangue, vários processos ocorrem. Aqui dentro do glomérulo, tanto é que a gente vê um vaso entrando, outro vaso saindo. Entra a artéria, sai a veia. E passa por esses túbulos. Isso tudo é dentro do rim. Alça de Henle, túbulo proximal, túbulo distal. É bem específico, senão eu vou começar a dar aula aqui de fisiologia e anatomia. Mas todo esse processo filtra nosso rim. Nessa filtração, a gente tem um equilíbrio de sódio, potássio, de eletrólito. Então, entra sódio, entra potássio, sai hidrogênio. Se tem algum desbalanço nessa regulação, a gente acaba fazendo com que esses sais se unem e vão formando pequenos cristais. Se os cristais vão se unindo, esses cristais vão formando pequenas pedras. Se essas pedras vão crescendo, elas podem acontecer de obstruir o nosso canal. E aí é dor. Dor. É dor. E além da dor, que é muito grande, o risco de infecção, porque uma pedra, eu brinco com meus pacientes, a pedra é suja. Ela vira um meio para a bactéria se produzir. A bactéria adora pedra, porque ela fica ali encrostada dentro da pedra e vai se reproduzindo. Além disso, uma pedra no canal, ela tampa. Então o rim continua produzindo urina. Ele desce, bate na pedra e não consegue ultrapassar. Vira uma piscina. Então vamos supor, posso levantar aqui? Isso, pode dar o pause aqui. Então é assim, isso. O rim produziu urina. A urina, o sangue entra e sai pela veia, pela artéria, a urina vai sair pelo ureter. O ureter é um cano, é uma mangueira que vai levar a urina do rim até a bexiga. Daqui a pouco a gente chega na bexiga e fala dela, até o reservatório. Então é um cano. O que eu brinco com meus pacientes? Aqui é a piscina e aqui é o cano da piscina. Se a pedra está aqui dentro da piscina, dependendo do tamanho dela, não tem problema nenhum. É igual pegar uma pedrinha e jogar dentro de uma piscina. Ela vai ficar ali nadando. Se ela desce para o cano, ela pode entupir. E aí é dor. Dor, é hidronefrose. O que é hidronefrose? É a dilatação desse ureter. E aí, o que tem que fazer? Cirurgia? Cirurgia. Assim, na grande maioria das vezes, cirurgias. Mas vai depender muito do tamanho do cálculo e da localização. Então, esse ureter é uma mangueirinha longa. Ele vai do rim até a bexiga. Dependendo de onde a pedra estiver e do tamanho da pedra, há tratamentos diferentes e alguma das vezes pode ser tratamento clínico, só com remédio. E se a pedrinha conseguir chegar lá na bexiga? Geralmente, uma pedra que consegue passar por aqui, aí chegou na bexiga, ela sai. Consegue passar pelo resto do caminho, digamos. O ureter, em média, ele tem um calibre, um diâmetro de 5 milímetros. Meio centímetro. Meio centímetro. Gente, meio... Não, é pequenininho, fininho. É muito fininho. Então, assim, o paciente está lá morrendo de dor, a gente tira o cálculo dele, vai entregar, o paciente olha e fala, mas isso daqui que estava me matando? Era. Mas é porque seu ureter tem 5 milímetros. Então, cálculo de 5 milímetros, de 6 milímetros, causa dor. A gente tem paciente que tem cálculo de 9 milímetros, de 1 centímetro, de 1,5 centímetros. Então, pegar uma pedra de 1,5 centímetros para passar em meio centímetro, não passa, obstrui, causa dor, promove o risco de infecção e de insuficiência renal. Como é que a pessoa que está em casa sabe que ela está com algum problema, com alguma obstrução? Não precisa, é dor? Dor. Principal sintoma vai ser a dor. É uma dor muito forte, uma dor lombar, que geralmente desce para a região inguinal, dependendo da localização da pedra. Em homem, essa dor pode até irradiar para saco, para a região do escroto, em mulher para a região dos grandes lábios. Então, desce para a região inguinal e genital. Uma dor lombar. Então, se começou a sentir aquela dor nas costas, a hora que ela veio para frente, não é mais dor nas costas. Fala muito a favor de cálculo. Muito. Além disso, é um paciente, por conta da inervação, a inervação que vai para a região dos rins também é a inervação que pega estômago e intestino. Então, na hora que vier a dor, na grande maioria das vezes, esse paciente vai nausear, vai vomitar. De modo geral, o sintoma clássico é aquele paciente que rola no chão de dor
e que vomita. Então, um paciente que tanta passa dor. muito mal, E aí tem depois muita dor. olha aquela pedrinha e aí não ele fala, não acredito foi que era aquilo desse ali. tamanhozinho que estava causando tudo isso. Mas Foi filtrado o sangue, aí sobrou né, desceu as impurezas. pelo caninho que é o ureter, ele vai descer, Opa, pode subir a imagem. Pode subir, volta um pouquinho, que ainda não vai passar. E aí já é para ir pro vaso. Aqui é um já. órgão famoso, Aí... mas aqui a gente já está falando de urina. Aí vai ficar aqui dentro. Aquele caninho, o ureter, onde geralmente a pedra impacta, ele desce aqui. Isso daqui é a nossa bexiga. Nossa bexiga é o nosso reservatório de urina. Então, igual a gente estava comentando, né, no intervalo, é um reservatório tanto. Porque ela consegue guardar bastante urina. Claro que a gente não vai ficar também forçando ela a isso. Então, sentiu, é algo imprescindível. Sentiu vontade de ir no banheiro, vá. Guardar a urina não é legal. Não é negócio. Por quê? Porque na hora, essa bexiga, ao mesmo tempo que ela dilata, ela distende, não é dilatar, ela distende. Ela distende para caber a urina. Ela é composta de fibra muscular. Na hora que a gente tem a vontade de fazer xixi, a gente se libera, a gente libera o esfíncter, que é a porteira para o xixi sair, essa bexiga, as fibras musculares contraem. E aí faz com que nosso xixi saia. Que é aquele jatão bom, bonito, saudável. Então é um órgão que distende, mas também é um órgão que contrai na hora do xixi. E é muito importante a gente teve vontade de ir no banheiro, não ficar acumulando. Sim, não ficar testando os limites não desse testa órgão, limite, não testa limite, não. Sentiu vontade então de ir no banheiro, músculo, vá. Tem uma mucosa por dentro, mas é revestida de fibra muscular. Só que é uma fibra muscular mais elástica. Nossa, incrivelmente, né? Sim. Porque qualquer coisa aqui, você pega aqui, mas é a mesma base, digamos assim, célula que faz esse aqui. Sim, a gente tem tipos de músculos diferentes, é um tipo diferente, é um músculo mais elástico. Mas tem que ser músculo, porque na hora que a gente faz xixi, ele precisa contrair, porque realmente é um sistema de drenagem. E por que assim, vamos dizer que quanto mais novo a gente né? A gente pega, vai lá fazer xixi e pá, aquele jatão massa. Aí quando a gente vai ficando velho... Já vai... tudo isso é importante. O que acontece com a bexiga que começa a perder essa... São vários fatores. Um deles uma vez que a gente está falando de fibra muscular, essa fibra muscular ela pode ficar mais delgada, mais frágil, com menos força. E aí essa contração vai ser menor. Outra coisa que pode acontecer também, às vezes um paciente que tem algum distúrbio neurológico, ou aquele paciente que já teve um AVE, o derrame, o acidente vascular. Essa musculatura da bexiga ela é inervada. Se a gente tem problema nesse nervo, um paciente que sofreu um acidente e ficou paraplégico, tetraplégico, a inervação faz com que o músculo não contraia de forma satisfatória. E outra coisa que é extremamente comum, especialmente em homens acima de 40 anos, é esse órgão bonitinho aqui, que eu também trato todo dia, que é a próstata. O figo de cabeça para baixo. Exatamente. Então aqui a gente consegue ver bem que a próstata ela está logo embaixo da bexiga. A partir do momento que ela vai crescendo, ela cresce para o lado, para cima, para baixo e aqui no meio. Aqui é onde a urina passa. Se ela cresce, ela fecha e nossa bexiga precisa fazer muito mais força para vencer essa resistência. E aí é aquilo do homem que chega e fala, o mijo está caindo no meio do meu pé. Já não tem aquele jato. Sim, aquela coisa, quando a gente é criança, que é o menino, quando a próstata é pequenininha, mal existe. A competição de quem faz xixi mais longe. Claro, isso aí é uma prova de masculinidade. Quem faz xixi mais longe é o campeão. Exatamente. Então, por isso, quando a gente é jovem, está bem aberto aqui. Está bem aberto, a próstata é bem pequena. E a partir dos 40 anos ela tende a ir crescendo e aí dificulta a eliminação de urina. Não tem jeito. A partir dos 40 anos ela vai crescer. Isso é fato. Isso é fato. Aí o que eu posso fazer para prevenir que me aperte aqui esse canal? Outra coisa muito importante, acho que todo esse programa é importante a gente reforçar isso. É um acompanhamento médico. Então, e eu reforço muito isso para a população masculina. Porque a gente, na população feminina, a menina menstruou, está entrando na puberdade, ela já vai no ginecologista, que geralmente é o médico que vai acompanhar ela a vida toda. O homem não. O homem vai esperar para ir no médico na hora que tem uma dor no peito, na hora que teve um infarto, na hora que teve uma infecção grave. E hoje em dia, cada vez mais, medicina é prevenção.
Eu brinco que casamento e médico, o homem vai porque a mulher marcou. Né? Então Se aí não tiver que hora que é que eu apareço? Eu só vou lá e apareço. Aham. E não é legal. Então, assim, e nem posso puxar a sardinha pro meu lado, vá no urologista, mas vá em qualquer médico. E assim, tendo o paciente, tem esse acompanhamento anual, que ele vai avaliando. Na internet, volta e meia, você vê, eu acho muito interessante isso. Coma este alimento e desinche sua próstata e tal. Tem muita receita mágica, né? Essas receitas mágicas, elas existem? Ó, eu sou da política que o que não faz mal é permitido. Então, assim, eu sou médico, né? Sou da ciência, mas eu acredito muito na fé. Então, se não faz mal, então se não for uma carambola para um renal crônico, Sim. não tem problema, pode usar. A gente tem alguns alimentos, semente de abóbora, a própria substância que a gente tem, o leucopeno que a gente encontra muito em tomate, são substâncias que cientificamente são comprovadas que ajudam a diminuir o aumento da próstata. Ajuda, mas não tem efetividade. Não vai prevenir. Então eu não vou confiar apenas nisso. Se o paciente quiser usar, não tem problema nenhum. Mas vamos usar também essa medicação, ou então vamos fazer esse exame, mas de tudo um pouco. Sim, Vamos com a fé, vamos com a ciência, né? É o conjunto da obra. Mas olha, infelizmente a entrevista voou, vamos ter que te chamar de novo aqui. Vamos, ixi, tem. Faltou Ó, que a gente nem coisa terminou, ainda falta a uretra. Mas eu queria muito que o senhor pudesse se despedir, deixar Sim, suas claro. redes sociais, um recado pro pessoal lá de casa. Mais uma vez agradecer pela minha participação, pelo convite. É uma honra, é um prazer para mim falar sobre medicina, falar sobre o sistema urinário. Estou à disposição, estou atendendo ali na Santa Casa, que é um hospital, estava até falando aqui também, que faz milagre, é um hospital realmente santo e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Acho que minhas redes sociais estão aí, meu Instagram, João Ernesto Leão, o Instagram da Santa Casa. E população, homens, mulheres, crianças, vamos nos cuidar. A gente não tem só coração, a gente não tem só estômago, a gente tem esses dois órgãozinhos ali que fica aqui na região lombar, que são muito importantes, inclusive para o estômago funcionar bem, para o coração funcionar bem, para a cabeça funcionar bem. Nosso corpo, ele é todo um só e a gente precisa cuidar bem dele. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, estou à disposição. Muito bom fazer o que a gente gosta, então é sempre um prazer para mim falar sobre isso, cuidar disso. E só tenho a agradecer. Muito obrigado. A sua presença aqui, né? Tenho certeza que você aí de casa aproveitou cada segundo, então preste atenção. Pode comer o tomate, pode fazer a sementinha de abóbora ali, ó, mas tem que ir no médico, porque às vezes tem uma coisinha que a gente não está enxergando. E eu brinco muito, ó, valorize às vezes aquilo que a gente nem se dá conta que existe. O rim está ali, ó, trabalhando o tempo inteiro, então vamos cuidar na automedicação, vamos cuidar nas bobagens, vamos ter uma boa alimentação, porque não é só para ficar bonito boa alimentação, não. É isso aí. Para o corpo inteiro funcionar bem. Até o próximo programa e um grande beijo.